Mateus 14, versículo que eu vou ler, é o 22 em diante. A palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos. Curva a sua cabeça agora. Se você precisa ouvir a voz de Deus, peça para Deus falar contigo. Amém? Diga a pastora fazer esta oração, por gentileza. Vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, neste momento nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que venha falar e ministrar aos nossos corações. Que o nosso coração seja, Deus, uma terra fértil, pronta, Deus, a receber a Tua palavra, e que ela produza, Senhor, frutos em nossas vidas, trazendo a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É esta oração que nós fazemos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Essa palavra, ela tem alguns prismas, ela possui alguns ângulos, alguns pontos de vista diferentes. É uma mesma cena, mas ali nós podemos extrair lições de alguns pontos diferentes. Percebe que eu acho muito interessante. Às vezes eu prego aqui na igreja, e muitos daqui de vocês são pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais, Facebook, tenho no meu WhatsApp. E interessante que às vezes eu ministro uma palavra e alguns de vocês fazem postagens em cima daquilo que eu ministrei. E é muito interessante, porque cada um coloca uma coisa diferente da outra pessoa. E porque são prismas, são visões diferentes de uma mesma palavra. Até porque cada um aqui tem a sua individualidade, né? Cada um de nós aqui temos um momento da vida, uma situação. Então nós ouvimos a mensagem de um ângulo diferente. Existem pessoas que vêm para cá e vêm para cá um carro, vem para cá só o pó, passando pelo momento mais duro da vida. Essa pessoa vai ouvir a palavra diferente de uma outra pessoa que chegou aqui e talvez a sua vida não está tão abalada assim. A mesma palavra. O que ocorre aqui nesse texto é a seguinte ideia: Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão, tinha acabado de ensinar uma multidão. Na verdade, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Para você ter uma base, ali eram mais de 5 mil homens, fora mulheres, fora as crianças.
Era uma grande multidão que tinha presenciado aquilo tudo. E Jesus acaba de fazer este milagre. E ele começa a despedir a multidão. Ele começa a abençoar a multidão. Cada um começa a ir para a sua casa. Começa a dispersar. O dia já estava acabando. Já era tarde. E ele chega para os seus discípulos. E agora ele fala: vocês também podem ir embora. Vocês também podem pegar o barco e começar a atravessar para o outro lado do mar, que na verdade era um lago de Genezaré. Vocês podem atravessar para o outro lado, porque eu vou subir no monte, eu vou orar. E hoje eu não quero a companhia de ninguém comigo. Hoje eu preciso orar sozinho. Interessante que tem momentos na vida que nós precisamos orar sozinho. Quem entendeu de amém? A gente tem pessoa ao nosso lado, tem um pastor, tem um amigo, tem a esposa, tem um esposo, tem um irmão. Mas existem momentos que a gente tem que orar sozinho. Eu vou orar sozinho. E os discípulos, mesmo sem entender, eles sobem no barco e eles começam a atravessar. Não era uma travessia muito longa. O lago de Genezaré não é uma extensão muito grande. É muito tempo de travessia. Mas o fato é que Jesus sobe para orar. Quando ele estava orando, os discípulos sobem no barco e começam a ir para o outro lado da margem. E o que ocorre no meio da travessia foi o que chama a atenção do texto. Porque Jesus, depois que ele ora, ele desce. E quando ele desce e ele avista o barco lá embaixo, no meio da travessia, no meio do mar, ele começa a caminhar sobre as águas. Não existe nada impossível para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Não, mas não dá para caminhar sobre as águas, eu concordo. A lei da física mostra claramente que é impossível isso acontecer. Mas para Jesus não existe nada que seja impossível. Não existe uma causa impossível, amém? Não existe um problema difícil para Ele, impossível para Ele, amém? Não existe uma doença incurável para Ele. Não existe coração que Ele não possa transformar. Não existe nada que seja impossível para Jesus, amém? Talvez hoje você tenha uma causa impossível. É impossível para mim e para você, pois para Ele tudo é possível, amém? Você pode aplaudir e exaltar a Ele por isso. Caminhar sobre as águas, os que estavam no barco, que eram os 12 discípulos, eles tiveram a mesma imagem, eles tiveram a mesma cena, eles viram a mesma coisa. Pedro, Tiago, João, Levi, Judas, Bartolomeu, eles tiveram a mesma imagem. Filipe, eles viram a mesma coisa. O que eles viram? Aquele homem caminhando sobre as águas. E o texto vai mostrar, no primeiro momento, unanimidade. Todos tiveram a mesma conclusão. Isso daí não é humano, isso é um fantasma. Não tem como alguém caminhar sobre as águas. Mas conforme aquele homem foi se aproximando da embarcação, o texto mostra que teve uma divisão bem desigual. Porque dos 12, 11 ficaram com muito medo. Um ficou com medo, mas 11 ficaram com muito mais medo. Qual foi o diferente do texto? Qual dos discípulos foi? Qual foi dos discípulos? Pedro. Dos 12, apenas Pedro tomou a frente e começou a conversar. Alguns vão dizer que Pedro ele foi o cabeça dos discípulos. Alguns vão achar que o primado de Pedro, uma expressão católica, acontece justamente por textos como esse, que no momento em que os discípulos tinham medo, Pedro assume a liderança. Então muitos vão chamar Pedro do líder dos discípulos. A Bíblia não fala isso. Mas a verdade
sobre as águas. Geralmente, quando eu prego esse texto, eu dou ênfase em Pedro. Mas hoje eu quero falar do grupo maior. Hoje eu quero falar dos 11. Quem entendeu, diga amém. Pedro caminhou sobre as águas, depois ele afunda, depois ele volta a caminhar, e glória a Deus, todo mundo conhece o texto. Mas eu quero falar daqueles 11 que o medo que Pedro também sentiu, aqueles 11, o medo que eles tiveram, foi um medo muito maior. Foi um medo tão grande que dos 12, aqueles 11, eles não tiveram coragem de tomar iniciativa. Quem entendeu, diga amém. Aqueles 11 que ficaram no barco, que não desceram, foram 11 que não tiveram iniciativa, não tiveram uma ação imediata. Eles esperaram que Pedro tomasse uma iniciativa, e a iniciativa que Pedro tomasse representava eles. Então Pedro vai lá, você fala aí, nós vamos ficar aqui. E o que você falar lá, o que você resolver lá, o que você fizer lá, o que você tomar de decisão, representou a gente, vai lá. E o que eu acho interessante é que essa passividade que os 11 tiveram, o aceitar Pedro ir lá e fazer e representá-los, aqueles 11 assumiram um papel de coadjuvante na cena. Eles não são citados, ninguém prega sobre os 11, ninguém fala dos 11, ninguém cita, aqueles 11 não puderam contar a mesma experiência que Pedro contou, porque Pedro caminhou. Por quê? Porque eles assumiram o papel de ser coadjuvante. Nós não queremos caminhar, nós preferimos que alguém caminhe, que alguém tome iniciativa. A vida, ela pode ser levada desta forma. A vida, ela pode ser conduzida desta forma. Como? Alguém te conduzindo, você sendo passivo e alguém tomando as decisões por você. A vida, ela pode ser conduzida por esse caminho, de alguém olhar e falar assim: ó, o que você fizer está feito. Mas a vida também pode ser feita de uma outra forma. Você pode assumir o papel de dizer: eu vou tomar decisão, eu vou agir, eu vou buscar de Deus, eu vou orar, eu vou falar com Deus, porque eu não sou coadjuvante da minha vida, eu sou o principal da minha vida, e eu tenho intimidade com Deus, e eu vou caminhar sobre as águas. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aqueles 11, eles deixaram que o Pedro tomasse a decisão por eles. Nesta noite, Deus, Ele quer que você entenda, quando o texto diz lá em Deuteronômio 28, que nós seremos cabeça e não cauda, o texto está dizendo que nós tomaremos as decisões, que nós seremos ator principal da nossa vida, que nós não seremos conduzidos, mas nós conduziremos, nós tomaremos as decisões e Deus vai conduzir as nossas decisões. Por isso, em nome de Jesus, saia da passividade, em nome de Jesus, não deixa a vida te levar, não. Vai você e conduza, vai você e busque a direção de Deus, e o Senhor vai te guiar, e Ele vai te direcionar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Posso ouvir amém, queridos? E alguém vai falar assim: mas Pedro afundou, mas tentou, queridos, mas andou. Posso ouvir amém? Mas você não tem medo de errar? Não tenho medo de errar. Mas você não tem medo de não dar certo? Eu não tenho medo de não dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus está nascendo comigo. Fala para quem está falando: Jesus está contigo. Amém? Ele está aqui com a gente, irmãos, Ele está conosco. Então eu receio, mas e se eu fizer, e se eu não for aceito, e se eu fizer, e as pessoas não me ouvirem, e se eu fizer, e eu for criticado, mas se eu fizer, e alguém for lá, pastor, e puxar o meu tapete, se eu fizer, e alguém for lá, e falar contra mim, deixa quem quiser falar, em nome de Jesus, tome você as iniciativas, busque as direções de Deus, e o Senhor te conduzirá em tudo. Amém? Você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia. Glória a Deus. Por que Pedro pula do barco? A Bíblia não fala que ele pula do barco, né? Eu estou dizendo. Mas eu penso que ele pula do barco e começa a andar sobre as águas. E os 11
sentados igual aqui vocês estão, talvez acuados, talvez um agarrado ao outro. E por que Pedro desceu e começou a caminhar? E os outros não fizeram o mesmo. O fato é que o medo, no caso de Pedro, o medo impulsionou Pedro a ter uma reação, uma atitude que os outros não esperavam. Quem entendeu, diga amém. Já viu essas pessoas que na hora do medo eles tomam umas atitudes que você fala assim, meu Deus, que nem ela acredita que ela faria aquilo? Já viu pessoas que reagem a assalto? Já viu pessoas que na hora do medo faz algumas coisas assim, você fala, depois ela fala, meu Deus, nem pensei para fazer. Agiu sem pensar. Não é nem certo fazer o que a pessoa fez. Outros na hora do medo paralisam. Outros na hora que vem o problema ficam acuados. Outros na hora de um desafio na vida ficam no canto chorando. A diferença de Pedro para aqueles 11 que permaneceram no barco, os 11 que ficaram no barco, o sentimento do medo falou muito mais alto do que o sentimento de coragem, do que o impulso para tomar decisões no momento do desafio. O medo, ele cria limitações. Quem está entendendo, diga amém. O medo, ele cria chaves dentro de nós, que são chaves que bloqueiam as nossas ações. Tem gente que não faz por medo, não tenta por medo, não tenta fazer determinado passo, determinada ousadia, não é porque não tem talento, tem medo, insegurança. Então o medo, ele é extremamente limitador. Porém o medo, ele também pode servir como uma espécie de mola para te jogar para cima e te fazer caminhar sobre as águas. Por que aqueles 11 não foram? Porque os 11, a resposta que eu tenho é essa: o medo falou mais alto, a insegurança falou mais alto, o medo bloqueou, amém? Existem pessoas aqui dentro que o medo tem te bloqueado, a insegurança tem te bloqueado, e você tem colocado na tua mente, sabe o que? A sua incapacidade. Eu não posso, eu sou incapaz, isso não é para mim, essa bênção não é minha, essa situação não vou vencê-la, porque eu não posso, eu não consigo. Em nome de Jesus, tira esses pensamentos da tua mente, porque você pode, você consegue, porque Deus está contigo, e o medo você pode superá-lo, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Serve aí, aplauda mais forte, glória a Deus. Por que Pedro conseguiu andar, os outros 11 permaneceram no barco? Eu tenho uma outra ideia. Todos achavam que era um fantasma, mas conforme aquela imagem foi se aproximando, conforme aquele homem foi se aproximando, a visão de Pedro, percebe que a visão de Pedro, ela começa a se abrir. Vamos falar isso? Diga para alguém: hoje Deus vai abrir a tua visão. A visão daqueles 11 que estavam no barco, olha aqui para mim, a visão estava ofuscada. Aqui nem todos usam óculos, mas nós que usamos óculos, às vezes acontece isso. Eu vou descer do carro hoje para entrar aqui, estava ainda garoando um pouco, meu óculos ficou todo embaçado, tá? Só o fato de eu descer do carro e entrar aqui na igreja. Às vezes acontece a nossa visão espiritual ficar ofuscada. E quando a visão está ofuscada, quando os nossos ouvidos estão comprometidos, espiritualmente dizendo, nós cometemos vários erros. Nós começamos a supervalorizar